Tertuliano. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de maio de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1917. 5 páginas, 49 elogias e 10 máximas. O tema é bibliografia exaustiva. A especialidade é mental-somatologia. Quem redigiu o verbete com muito critério e muito detalhe é a professora Ivone Kubaran, que está ali na poltrona das rés e assessorada pela Pilar, tá certo? Vocês podem acessar suas baterias na direção dela. Agora, o verbete está violentamente minucioso, entende? Vale a pena ver. Nós estamos acrescentando até outras coisas. Ao todo, eu já fiz aqui dados de 22 itens. Muitos deles são a mais. Agora, definologia. A bibliografia exaustiva é o repertório, a coleção ou a seleção de referências de livros, dicionários, enciclopédias, obras cibernéticas, artigos científicos e matérias de jornais e revistas, consultadas e citadas pelo autor na criação do texto pertinente ao tema pesquisado, cujo objetivo é tornar a abordagem em foco mais exaustiva, profunda, embasada, abrangente e cosmovisiológica, transcrita ao estilo científico da enumerologia. A bibliografia exaustiva normatizada, a bibliografia exaustiva exemplificada, a fontificação utilizada nas produções escritas dos voluntários pesquisadores da conscienciologia, o esgotamento de todas as referências do tema pesquisado, a estruturação dos itens integrativos de cada referência bibliográfica, o desbloqueio do paracérebro, as retrocognições induzidas por temas específicos, a aplicabilidade das técnicas inatas intermissivistas. Agora, nós temos aí na remissiologia, dos 15 itens, eu destaco bibliofilia, bibliologia, fontificação, inventariologia, referência. Agora, a frase enfática. O emprego continuado da bibliografia exaustiva, exigindo atenção concentrada, detalhismo e repetição paciente, promove o desassédio mental somático e amplia a cosmovisão do pesquisador. Você, pesquisador ou pesquisadora, entende a importância da qualificação técnica normativa da bibliografia exaustiva da conscienciologia? Já emprega a exaustividade no aprimoramento das gestões pessoais? Eu quero lembrar que a bibliografia tem, ao todo, 15 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. Gostaria de saber se, depois de dessomado, o Bin Laden, um mega assediador, fica no planeta ou segue para outro na condição de reurbanizado. Eu também queria saber. Se você ficar sabendo, você me avisa. Por gentileza, eu gostaria de saber o que é MBE. MBE é a mobilização básica de energia, aquela que a gente usa inicialmente para movimentar a partir do estado vibracional. Tem uma opção de coisa que pode ser isso aí. Agora, o ideal, nós indicamos para você fazer um curso nosso que chama 40 Manobras de Energias. É com o professor Mário Oliveira. Tá certo? Pode a masturbação diária prejudicar o jovem quando for se relacionar sexualmente? Depende, né? Depende dos processos dele e o vício que isso pode ocasionar. De ver bem como é que fica. Poderia comentar como foi sua primeira experiência no ambiente fora desse planeta, ou seja, quando visitou outro planeta? Olha, o que eu fui foi para ver o processo do ponto de vista mais extrafísico e intrafísico. Intrafísico a gente via a realidade e comparava. Agora, extrafísico também eu queria saber se no planeta, por exemplo, tinha serenões. E tinha. Então, é uma das coisas que eu nunca pude esquecer. Visto que o senhor citou o tablet iPad em uma tertúlia anterior, gostaria de sugerir a não utilização de papéis para as perguntas, mas sim de documentos digitais no aparelho, a fim de ajudar os meios ecológicos e ainda poupar dinheiro. Outros papéis poderiam ser substituídos, como o próprio verbete, visto que no iPad também há a opção de se usar uma caneta para grifar ou destacar. Com isso, centenas ou até milhares de papéis serão poupados. Eu uso a caneta e uso o iPad, mas não sou favorável a levar ele por aqui, não.
Nós temos ideia de fazer isso quando eu precisar, por exemplo, de desenhar ou escrever alguma coisa para colocar lá no telão. Aí sim. Mas, por enquanto, os papéis são guardados no arquivo para consulta. E isso tem nos ajudado muito. Ajuda não só a mim, como também para as pessoas que fazem consultas. E eu acho papel melhor do que o processo virtual, porque eu não confio muito. Por enquanto, não vale a pena, não. O que nós, como simples conscientes, podemos fazer contra a aprovação desse novo Código Florestal, que é uma barbárie para a nossa fauna e a flora? O que o senhor acha dessa mudança? Eu ainda não examinei bem o código. Já me disseram, e o senhor é o segundo que me fala que ele tem uma opção de coisa esquisitinha. É preciso examinar isso aí para a gente poder desancar com o processo. Mas agora, se já foi aprovado, como é que fica? Se vê isso, se já foi ou não. Outro, a execução de Osama Bin Laden, bem como seu enterro no fundo do mar, bastante apropriado, mas o que mais se reclamou durante a madrugada foi a prova da morte dele. Enfim, isso tudo pode levar a uma continuação da guerra no Oriente Médio, diante do aviso de retaliação por parte do Talibã. E vai ver, foi exatamente para isso que acontecesse que os Estados Unidos só resolveram encontrá-lo agora. Os amparadores evolucionários se preocupam com o destino da civilização humana, é exemplo dos mentores de nosso lar. Essas coisas, esse jogo político em função de poder, dinheiro e opressão, preocupa as consciências mais evoluídas? É lógico, mas ela segue o processo da evolução. Outra coisa, uma consciência livre já viu essas coisas numa galáxia inteira, já tem ideia da história muito mais do que a gente. Nós só pensamos aqui no nosso buraco de topeira. Como sabemos, todo esse entorno doentio reflete profundamente no ser humano. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se possível. Lembre-se, nós olhamos as coisas muito pequenas. As consciências livres é a coisa de muito mais cosmovisão. Então, é uma coisa diferente. Agora, sobre o processo de Bin Laden. As perguntas que estão aqui, que não foram ainda respondidas. Onde está o corpo de Osama Bin Laden? O Paquistão tinha conhecimento sobre a operação contra a fortaleza de Bin Laden? Tudo indica que sim. Eu vou ler outra notícia aí daqui a pouco. Os seguranças de Bin Laden teriam derrubado o helicóptero? Aqui não está falando. As forças de segurança de Bin Laden teriam reagido ao ataque norte-americano? Olha, o Osama falou que foi feita justiça. Agora, eles mostram aí o local aonde foi que pegaram o homem. Estava até isolado com tapume vermelho. O corpo terrorista está em poder das autoridades dos Estados Unidos, está falando aqui. Nenhum país até agora teria aceitado de receber o corpo do terrorista. Bin Laden morreu com um tiro na cabeça. Em frente à Casa Branca, milhares de pessoas comemoraram o negócio do jeito que os islâmicos comemoravam quando derrubaram as torres gêmeas. Agora, ele foi o mentor dos atentados de 11 de setembro de 2001. E aqui está falando que o grupo vai revidar os ataques paquistaneses e americanos feitos contra o Bin Laden e o povo que estava com ele. O governo iraquiano diz que está extasiado com a morte de Bin Laden, porque eles sofreram muito com as decorrências dos capangas lá do Bin Laden, lá no Iraque. Agora, a morte de Bin Laden é vista por muitas pessoas como uma grande conquista. Isso são os jornais que eu estou vendo, de um modo geral, que estão na internet. Agora, os americanos comemoraram a morte do Bin Laden em New York e também em Washington. Agora, o problema é o seguinte, eles estão esperando que vai haver uma porção de revide, de vingança por parte do povo da Al-Qaeda, no mundo inteiro. Eles estão esperando isso. Então, isso aí tudo é uma coisa terrível. Agora, eu acho horrível na hora que o povo comemora e salta de alegria pela morte de alguém. E outra coisa, o que eles fizeram para matar esse homem foi justamente para matar, não era para pegar, capturar, nem nada, aprisionar, nada disso. Para matar, está falando ali. Isso tudo eu acho também, tudo errado. Não é por aí que as coisas melhoram, não. Se já viu uma justiça mais adequada nas coisas, né? Vamos ver o que é que vai dar disso, qual o resultado dessa condição, depois de tudo isso aí. Enfim, são os fatos.
Outra coisa também, a gente nota o seguinte, é muito estranho que os Estados Unidos, que tem as maiores agências internacionais de espionagem, custaram 10 anos para matar um homem. Isso é muito esquisito. Na minha terra a gente custa entender isso aí, eles são muito fracos. Quer dizer, será que não é só Estados Unidos que está acabando com o império? O Pentágono também está muito mais fraco do que era, e os judeus também, porque eles não descobriram nada. Os judeus que são preocupados com isso, que são tidos como os maiores em matéria de belicismo, também nessa vez caiu de 4. 10 anos para matar uma pessoa na Terra, com todas as agências que os americanos têm no mundo inteiro, agência de espionagem. Como é que é isso? Vocês estão entendendo? É muito estranho isso tudo aí. Agora, é até bom, né, que o belicismo está caindo nesse povo, com os judeus, com os americanos. Vamos ver o que é que vai dar. Agora, vamos ver o que é que vai dar agora com o belicismo também dos islâmicos, né? Como é que fica isso? Está tudo misturado aí. A situação não é fácil. Agora, as consciências evoluídas são preocupadas com isso, mas eles veem a coisa mais de cima, sobrepairam o processo, porque vê que já tem muito país ou planeta mais evoluído ou menos evoluído ou igual a esse, que também já passaram por isso tudo. É a vida. O senhor quer falar? Faz favor. A professora Ivone está à sua espera. Aqui na a masculinologia, a última linha, tem esse colecionador, né, Thomas Phillips, e a bibliografia do William Alger. Gostaria que você aprofundasse isso, por favor. Na página 23, masculinologia, última linha. Thomas Phillips e William Alger. Eu gostaria de saber detalhes dele, só por favor. O Thomas Phillips, ele foi um colecionador, e eu estudei muito sobre os colecionadores. E eu descobri que ele era um eclesiástico, e ele tinha uma meta na vida dele, tá? Apesar dele ser rico, ele ter uma grande quantidade de terras, ele trabalhava na parte da educação também, ele era considerado um barão, e ele tinha uma meta que era copiar um livro, todos os livros existentes no mundo. E ele tinha essa meta, então todo livro que ele encontrava, ele comprava, ele adquiria, ele conquistava. Então ele ficou um colecionador na virada do século XVIII para o século XIX. Ele conquistou 77 mil entre livros e manuscritos. E todos esses manuscritos que ele possuía, ele guardou, e no final da vida dele, ele fez igual ao José Midley, ele doou parte para algumas universidades, universidades inglesas, que começaram a fazer bibliotecas a partir dessas doações. E essa doação que foi dada, até hoje ele é considerado um benemérito, porque ele participou daquela primeira instituição, a primeira biblioteca. E por isso que eu coloquei, eu achei ele interessante, porque imagina uma pessoa que queira fazer tem uma mania de pegar um livro, uma cópia de um livro, de cada livro no mundo. Ele era meio visionário, né? O colecionador, ele é assim. E por isso que eu coloquei, eu achei ele interessante. Deu para entender bem? Deu, está muito bem explicado. Agora, e o do William Alger? Bom, eu sei que tem uma especialista que estudou muito sobre o William Alger, e o que eu pude pesquisar na internet é que ele também foi um eclesiástico, e ele era maçônico, ele também era um abolicionista forte, e o que ele mais queria era conseguir fazer uma grande listagem de todas as obras que ele tinha. E que eu entendi, eu acho que o próprio professor Valdo, como consciex, inspirou ele para que ele fizesse essa listagem de uma forma
nosso exaustiva, estilo, né? é. E a forma... e interessante como ele fez essa listagem, porque eram mais de 5.300 obras, e ele chamou de uma computação em notebook, não o notebook que nós temos hoje, mas era um notebook de caderno mesmo. Ele anotava nos caderninhos dele, e essa listagem, o professor, acho que inspirou... E outra coisa, isso é 1864. Imagina, que não tinha hoje a facilidade que nós temos. Ele tinha citação do livro de Kardec. O homem era uma fera. Tá. Hein? Citação do livro de Kardec da época. Na Pensilvânia que ele publicou o negócio, mas foi mais lá nos Estados Unidos, em 1864. Agora, esse aí, o Zéfiro teve contato com ele. A gente deu inspiração para ele. Ele estava escrevendo sobre a vida futura, então era o processo extrafísico. Isso, então esses livros A eram gente tem as livros duas né? edições do livro dele mais sério. Tá. Na segunda edição, ele parece que abriu mais a cabeça, já não estava contra a reencarnação, a Seriex. Ele mudou, ele ampliou o negócio na segunda edição. O que ele pesquisava, gente, era a história crítica da doutrina de uma vida futura. Então ele já tinha umas ideias de parapsiquismo, de fenômenos, que é vida futura, né? Ele era de Filadélfia. Isso mesmo. E a outra coisa é que esses 5.300 livros, ele foi inspirado a colocar os títulos, né? Por títulos, por autores e por ordem cronológica. Agora, até essa época é muito difícil arranjar outro livro que tenha tanto livro na bibliografia com tanto detalhe. Eu não encontrei nenhum. Na época eu estudei. Esse foi o maior. E o professor tem esse livro, não tem? Nós temos as duas edições aí. Eu lembro quando o professor pediu para que nós procurássemos esse livro, nós ficamos... Não, eu cheguei a fazer em certos cursos, eu mostrei vários livros. Esse aí eu mostrei para muita gente. O Alga. Falei com eles, não fica pensando que sou eu, porque eu não estava com corpo humano nessa ocasião. Ivone, deixa eu fazer uma pergunta sobre esse livro. Pode falar, que é interessantíssimo. Professor Valdo, o senhor lembra, como Zéfiro, essa questão da ideia de inspirar esse autor? Como é que foi isso? Não, eu inspirei para colocar as coisas dentro da exaustividade que nós falamos hoje. É tanto que eu já fazia minha bibliografia aqui, como eu mesmo, Valdo, antes de ver o livro dele. Agora, eu sabia que tinha um livro de alguém na Filadélfia desse jeito. E comecei a procurar, até que um dia eu achei o livro dele. O livro dele, a primeira edição até que era fácil de achar, a segunda já foi mais difícil. Eu estava procurando, mas nós achamos depois. Entende? Agora, o Alga, o livro dele é importante, é sério, para a época, tudo isso. É uma pena que estava muito envolvida ainda com a religiosidade. Isso é que não foi bom. Mas agora a visão dele, cosmovisão, foi muito grande na época. Ele admitir aquilo tudo não foi fácil. Agora é impressionante a gente ver os 5.000 livros dele em 1864. Allan Kardec, por exemplo, não teve nem ideia dessas coisas, não teve nada. Entende? Tudo pequenininho, a visão curta. Agora o Alga não. Ele viu o mundo. O homem era uma fera. Ele estudou a vida após morte em 11 povos diferentes. Ele começou pelos bárbaros, ele prosseguiu para os druidas, os escandinavos, etruscos, egípcios, brahmanes, budistas, persas, hebreus, rabinos, e ele chegou até os ele gregos. Tinha parapsiquismo, por isso que ele aceitou a inspiração da gente, senão não dava. Ele tinha um trafar que eu consegui pescar lá, que ele se interessava por temas escatológicos. E pelo esquema escatológico, ele fazia um estudo comparativo teológico, né? Ele achava que tudo ia ser consertado pela religiosidade. Agora, eu tenho uma frase aqui, que eu peguei a frase do professor, a inspiração que ele anotou. Quando o pensamento me ocorreu que uma lista completa dos livros publicados até o momento sobre o assunto de uma vida futura, organizado, de acordo com seus temas definidos
e em ordem cronológica, o que muito enriquece no trabalho e não podia cair muitas vezes a ser de grande serviço. Foi aí que ele fez essa listagem em ordem Agora, por cronológica. exemplo, se Allan Kardec tivesse vivido mais tempo, era o caso de encontrar com esse homem, entendeu? Juntar os conhecimentos, porque ele conseguiu localizar Allan Kardec. E outra coisa, nos Estados Unidos, ele viu o negócio da França. Agora, ele viveu até 1905, até na Belle Époque. Agora, é pena que Allan Kardec morreu em 69. Agora, uma curiosidade que eu ia citar sobre ele é que não tinha autor, mas o primeiro título que tinha nesse livro, eram 13 cadernos, e ele foi colocando em ordem cronológica. E o primeiro era um título de um tema chamado Tertuliário. Eu achei Agora, muito outra coisa. Quando ele interessante. publicou o livro, ele tinha, eu acho, 42 anos. O homem era uma fera mesmo. Não é fácil, não. Ele era um tema que ele fez, e ele escreveu... Não, é a primeira... Não deixa de ser. São as coisas nossas. Ele aí permitia inspiração, então muita coisa foi feita assim. Agora, o esforço maior foi as coisas para fazer a segunda edição dele, para ver se retificava, mas nem tudo a gente conseguiu. Mas mesmo assim ele mudou. A segunda edição tem coisa séria. Que também foi inspiração no processo. Mas, professor, você tem noção hoje de onde ele está? Se ele está aqui na comunidade? Se tem alguma relação? O que eu sei é que, quando eu fiquei sabendo, ele estava como concierge. Entende? Eu encontrei com ele, depois que ele dessomou. Mas eu não lembro mais nada. Depois disso eu não vi, eu não sei. Eu, para mim, ele deve ter ressomado logo, não sei aonde, nem como, não. Agora, eu encontrei com ele quando ele morreu. Isso eu sei. O que é engraçado é que eu lembrava de uma opção de coisa extrafísica, lá devido ao processo do Zéfiro, mas não sabia nada humano, até que eu fui descobrir o livro dele. Com o livro, então, eu comecei a juntar as contas. Depois eu fui achar a segunda edição, que eu estava atrás. Foi mais difícil. Agora, esses livros antigos, assim, igual ao dele, às vezes obtinha muito valor nas auctions, nos leilões. No entanto, às vezes você achava 2, 3 em algum lugar. Eu mesmo achei. Teve livro desse aí que eu dei para os outros lá nos Estados Unidos, desse cara, do Alda. Tudo bem, Arlindo? Quem é que está aí com o microfone? O Vocês podem... do professor Valdo, só eu queria saber a interferência do Zéfiro aí, para ver se pudesse detalhar em relação ao Alga. Não, o problema todo é que eu era pau-mandado, né? A gente estava ajudando aquilo que podia. Agora, tinha muita gente interessada no processo ali, que eram os guias cegos do problema da igreja. A igreja, mas principalmente também a igreja protestante, que tinha relação com esse povo aí, das coisas deles lá. Então, é o povo da Filadélfia, entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, o que a gente queria era deixar dados. É o que eu fiz, por exemplo, com o Balzac, com ele, deixar os dados para quando eu renascesse, me servisse de fonte. E realmente serviu, né? Uma das coisas mais interessantes que tem, para mim, não é o Alga, é o Balzac, com o Louis Lambert. Ele publica o livro em 1832 e fala sobre o homem duplex. Mas o povo interpretou aquilo como outras coisas que o povo já vinha falando em homem duplex, mas não era. O processo que ele tinha saído fora do corpo, o problema era aquilo. Ele explica direitinho o processo da projeção. Agora veja, 100 anos depois eu consegui nascer aqui e comecei a falar do assunto. 100 anos, 1932, 1832. Agora, eu, como lá a minha condição de Zé, eu ia fazendo aquilo. A hora que eu fosse renascer, eu ia usar esse processo todo. Eu acabei usando. Mas, por exemplo, o caso do Balzac, eu fui descobrir isso muito tempo depois.
O caso dele, eu fui descobrir a hora que a gente começou a mexer mais, devido ao romance que eu recebi. Entende? Eu já tinha, naquela ocasião, uns 30 anos. Mas eu não vi o negócio antes. Agora, o Louis Lambert, que ele mesmo falou, é bom você examinar. A hora que eu fui examinar, fui descobrir a edição dos originais do Louis Lambert, aí foi impressionante. Só aquilo, teve um amigo meu que chegou lá em casa, que estava estudando o processo de reencarnação, falou, esse livro aqui só já valeu sua vida. O livro do Balzac, o Louis Lambert. Que lá fala direitinho que é a minha vida hoje. Agora, o Balzac, ele era um profeta. Tem uma opção de coisa que ele previu que ia acontecer. Agora, como é literatura, fica tudo assim, diluído, né? Aquilo some, não aparece tanto, que é uma pena. Mas o Balzac precisa de ser mais estudado do ponto de vista parapsíquico. Tem muita coisa nele. Muita gente, alguns autores já falaram assim, né? Mas esporadicamente, nunca reuniram para ver os detalhes do processo de previsão, a prospectiva. Tem muita coisa interessante nisso. Agora, para mim, é o Louis Lambert que é o mais importante dessa história toda. É só lendo o Louis Lambert. Nesse curso que eu dava, geralmente, eu levava o Louis Lambert, o Auger, para mostrar as coisas para o povo. Há muitos anos, isso tem mais de 10 anos, 12 anos por aí. É muito tempo, né? Pois é, foi aqui que eu estou falando, lá embaixo. Não, mas estou falando lá no Holocico. Faz mais uns 12 anos que eu falei nisso. Eu já sabia. Agora, eu, quando descobri isso aí, eu já estava com a minha bibliografia muito encaminhada. Porque eu fiz a consulta 46 mil e tantos livros. Praticamente 47 mil livros eu consultei para fazer o Projeciologia. E lá eu só selecionei 2.000 fontes, quer dizer, muito pouco. Então, é por isso que o povo fala, Valdo, você está perdendo tempo, você não vai achar nada dessas coisas, isso que você está querendo. Mas o pouco que eu achei, eu coloquei lá dentro. E depois eu ainda falei, né, eu escrevi, olha, o ideal seria que a maioria dos livros devia ser escrito, porque tudo é lixo mental puro. Então eu falei, então para que é que você fez? Não, é porque é o único que eu achei, que não tinha outro. Eu vou fazer. De qualquer maneira, é um indício, entende? Já é um testemunho, é uma prova, é uma demonstração, é uma realidade, é um fato. Interessa. Agora, eu penso que daqui para frente tudo vai ser diferente. Essas coisas todas que nós estamos fazendo agora, a enciclopédia, devassa esse processo todo, abre tudo. Então, eu acho que não vão passar mais por essas agruras históricas de pesquisa bibliográfica do jeito que foi até aqui. A coisa vai ser diferente. E não só o processo nosso de conscienciologia ou da enciclopédia, mas também a internet. O problema da comunicação hoje, a supercomunicação que nós vivemos, isso vai mudar tudo também. Agora, precisa fazer isso que a Ivone está fazendo. Detalhismo, exaustividade, o jeito que está aqui. Ela coloca tudo, e colocou também 2 vezes o ano base 2010. Agora ela fala das 53 equipes do Holociclo. Fala das 277 teclas da Holoteca. Então isso tudo é importante aí para nós. E nas referências, professor, eu coloquei os megapensenes trivocabulares, que eu vi ali todos, né? É o poderia total, citar né? os 12.576 megapensenes. No Homo sapiens reurbanizados, chegou a um total de 7.665 referências. E no Homo sapiens pacíficos ficou com 9.625 referências. Agora, essa bibliografia que você está falando da conscienciologia, essa aí eu acho que vai atingir um número maior. É que o Pedro está trabalhando nisso. A última vez já tinha muito mais de 7.000 fontes. Esse aí eu acho que vai longe, vai mais de 10.000, né, com o tempo, né, colocando tudo. Né? Esse é o maior.
Agora, esse aí, o dia que ficar feito, essa bibliografia, essa terceira, isso aí vai me ajudar a fazer umas pesquisas que eu quero ainda fazer. Através desses livros. Por isso que eu estou esperando. Quando o Pedro achar que esse é bom, a gente vai fazer esse livro logo, separado. Isso vai me ajudar. Porque há muita referência nas coisas todas que eu fiz até agora, nessa vida. Isso para mim me ajuda. Praticamente esses 7 mil que tem lá, a maioria tem material nosso, não é isso? Pois é. Então isso aí é bom quando a gente for estudar e a gente ampliar também a bibliografia da enciclopédia. Pode ajudar muito para mim. Uma boa fonte. As pessoas estão perguntando onde está. É da página 22, que tem a bibliografia específica exaustiva. Embaixo tem a primeira bibliografia específica exaustiva da Conscienciologia, que foi o... A terceira bibliografia, a da enciclopédia da Conscienciologia. Essa aqui que eu estou falando. Depois tem o do Tratado 700, que foi a segunda bibliografia, e a terceira bibliografia, que é a da Enciclopédia da Conscienciologia, o que o Valdo está falando, que as pessoas estão perguntando onde que está. Ivone, página 21, Rosa. Página 21. Eu queria que você pudesse frisar para todos nós a importância da revisão bibliográfica exaustiva para a construção do verbete. Aonde está isto? Está na Fatologia, terceira linha, página 21. A bibliografia exaustiva, revisada. Principalmente na construção do verbete, em todos os aspectos. Mas estou me referindo principalmente na construção do verbete. Tá. A gente tem que lembrar que existe um curso, né, chamado Verbetografia, que ela dá um embasamento para você não só fazer o seu verbete, mas para você dar continuidade à sua pesquisa exaustiva. Aqui eu coloquei bibliografia exaustiva revisada, porque quando você começa a fazer uma pesquisa, seja o tema que for, você vai acumulando uma quantidade. E essa quantidade que você faz, depois você vai selecionando em escalas de interesses. Você vai colocando o menos importante, o médio, o mais importante. E enfim, no final, você começa a rarear as suas referências, ou seja, aquilo que você está fazendo de referências bibliográficas, em qualidade. Aí depois, quando você tem a qualidade, você vai pegar os mais de ponta, por exemplo, qual é por exemplo, o livro mais de ponta, o mais importante, que a gente chama o livro especializado. Você não fica com um livro pequeno, você vai querer um tratado e você vai selecionando. Aí eu chamo de revisada, porque você já olhou todos e você selecionou, tá? Então, isso tem a ver com a última linha da página 21, quando você fala na anatomização bibliográfica? A anatomização bibliográfica. Você vai picotando, você vai selecionando, você vai colocando em ordens em ordem mesmo de qualificação. E aí você vai, é como se fosse uma peneirada. Você dá uma peneirada, você vai picotando aquilo que é importante, aquilo que é menos importante, e vai usando aquilo que você acha o melhor, tá? Você qualifica mesmo. Então, com a posse desse arquivo, na aula memória, intrafísica factual, ele vai te dar, então, você fala nesse arquivo da aula memória, intrafísica factual, na primeira linha da página 22. Então, quer dizer, com toda essa cuidade, essa exaustividade que você faz nessa pesquisa bibliográfica, você vai montando um arquivo, não é isso? Na aula memória intrafísica. Onde que está isso? Na primeira linha da página 22, da fatologia.
É o arquivo da holomemória intrafísica factual. É factual, viu? O professor achou melhor factual. Você faz um acúmulo. A gente pode citar esse daí como a omnireferência que você tem. O Valdo, ele coloca essa omnireferência nos 700 experimentos. Esse já é um pouquinho diferenciado, né? Apesar de que você vai fazendo um acúmulo, você vai usando como se fosse compartimentado. Você subdivide em subseções e você vai colocando ela de acordo com os temas. Não é? Então, é um arquivo mesmo, é um acúmulo. E você vai picotando, né? Você não vai colocar tudo de uma vez só. Pode ver que as pessoas, quando fazem o seu livro, eles colocam, por exemplo, específica, geral, ou então filmografia. Então, vai dividindo em compartimentos. Então, quando você fala na parafatologia da recuperação de cões, com tudo isso em mãos, você sentiu até no seu próprio trabalho de pesquisa, que houve muita recuperação de cões a partir também de todo esse trabalho, dessa exaustividade nos livros fichados por você, né? Não é isso? Essa daí eu acho que é uma experiência pessoal, sabe, Rosa? Porque cada um tem um resgate do curso intermissivo quando vem para Foz do Iguaçu, ou quando faz a sua pesquisa, o seu trabalho. Quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, a coisa que mais impactou quando eu abri a primeira vez a porta do Holociclo foi aquela quantidade de dicionários. E aquela quantidade de dicionários foi muito forte para mim, tá? E aí eu falei, puxa, mas isso aqui, nossa, que vontade de ler tudo, né? Então eu falei, puxa, eu nunca vi tanto dicionário reunido. Aí, dessa reunião de dicionários, eu falei, puxa, eu vou ficar trabalhando aqui. Aí, a Cristiane falou assim para mim, Ivone, o que você faz da vida, o que você quer, que equipe que você vai ficar inserida? Eu falei, eu quero trabalhar aqui no Holociclo, é o que todo mundo fazia, né? Eu quero trabalhar aqui no Holociclo, e eu quero... O que mais que você vai fazer? Não, eu quero trabalhar só aqui no Holociclo, né? Eu fiquei entusiasmada. E aí o professor Valdo falou assim, lógico, vai trabalhar aqui no Holociclo e de noite vai dormir no Holociclo também, né? Porque todo mundo queria só trabalhar no Holociclo. Hoje em dia a gente já subdivide, trabalha em outras equipes, mas eu acho que o que foi mesmo o resgate do curso intermissivo, eu acho que foi a quantidade de livros mesmo. Eu acho que não é à toa que eu estou escrevendo esse título, né, de bibliografia, eu estou na omnireferência, porque eu acho que é isso que eu gosto, e as pessoas falam, nossa, que chato, é tudo normatização técnica, mas eu gosto, entendeu? Eu gosto de fazer ter essas normas. Esse povo que fala isso não passou pelo gargalo. Pode ser. Isso faz parte da sua memória, né? Olha, eu não sei, eu acho que tem algum link com o curso intermissivo. Se eu tive, foi o básico e eu acabei ficando na normatização. Entendeu? Acho que é isso. Então, Ivone, parabéns. Eu quero ainda lembrar, assim, uma casuística, né? Quando a minha filha veio aqui, nós viemos pela primeira vez em 2004, outubro, nós encontramos uma moça muito... nos recebendo, assim, muito bem lá no Holociclo. E a minha filha teve a primeira, já passei isso para você, né? A primeira impressão que ela teve do Holociclo, mãe, eu quero voltar lá outra vez para conhecer, para conversar mais com aquela moça. E a moça era você. Obrigada pela moça. Então, isso aí ficou mesmo na holomemória. Obrigada. Ivone, continuando esse assunto que a Rosa levantou, essa questão aqui que você colocou na parafatologia, na terceira linha, aplicabilidade das técnicas inatas intermissivistas. Como que você vivenciou? Também foi recuperação de técnicas que você identifica como do curso intermissivo? Então, essa daí eu acho que eu falei também sobre das técnicas... não, essa daí é um pouquinho diferente, né? Bom, não deixa de ser, assim, um pouco parecido quando eu falo do Holociclo,
ali da parte dos dicionários, né? Mas o que eu vejo também é essas técnicas inatas. Eu acho que você também deve ter alguma coisa que te chama mais atenção, né? Você fala, puxa, por que eu vou por esse veio e não vou pelo outro? As pessoas até te chamam para fazer outras coisas, você fala, não, eu gosto disso. Eu acho que você se atém às técnicas mesmo, alguma técnica. Agora, essa técnica inata, a aplicabilidade das técnicas inatas intermissivas, eu acho que eu caí numa oficina lá de exaustividade do fichamento, porque eu gostava daquilo, sabe? Então eu achei que era uma técnica. Eu tive até eu não sei, eu estava um dia lá concentrada, e eu senti, assim, uma consciência que se aproximou, e ela perguntou para mim se eu gostava de fazer aquilo. Então eu falei, puxa, mas era assim, como se fosse uma conversa, né? Uma pessoa com a outra. E eu estava explicando para ela, assim, mentalmente, que eu gostava daquilo, que eu acho que eu tinha aprendido aquilo como uma técnica intermissivista. E depois, quando ela foi embora, eu senti, assim, um bem-estar, assim, como se eu tivesse dado uma resposta para um grupo que tivesse vindo visitar lá e que estava lá. Eu falei, puxa, isso daqui eu acho que eu tenho algo a ver mesmo. Entendeu? Eu acho que é uma parapatologia. Controlo os sonhos desde os 7 anos. Aos 16 entrei no Espiritismo. Queria estudar e fazer assistência, sopa, etc. No ano 2005, mudei de Goiânia para uma cidade próxima. Fui dedicar o meu lado profissional e a minha família. Casei em 2003 e me afastei do Espiritismo. No início desse ano aconteceu uma vontade muito forte de voltar a estudar. Mas só de lembrar a resistência dos espíritos, eu esfriava. Em janeiro desse ano, acordei com seu nome martelando na mente. Pesquisei na internet sobre dissidência espírita. Vi inicialmente apenas sua foto na tela mental, só processava, achei, encontrei. Senti a presença dos amparadores quando vi a foto do tertuliário. Foi mais um grande choque. Eu conheço esse lugar. Estou aqui organizando meus estudos. Vejo grande familiarização com tudo na conscienciologia. Onde devo começar meus estudos? Livros. Quem eu devo procurar? Em que posso ajudar aqui de Goiânia? Seria bom ele ver o livro aí, Nossa Evolução, para começar, não é isso? E olhar em Goiânia o que é que tem aí. Você procura aí para falar o que é que tem? Ele é de Goiânia, tem até o telefone dele aqui. (96, 15 anos). Ele está com mais de 30 atualmente. Então, tá bom? Para quem está em Goiânia, não tem nenhuma instituição fixa lá. Sei. Mas a pessoa pode buscar o IPC de Brasília. O telefone de Brasília é 61 3346 5573. 61 3346 5573. É a instituição mais próxima de lá. Seria bom você ler um livro, Nossa Evolução, e seguir também os processos que tem, através dos verbetes, que já foi publicado aí, que é fácil, né? Só seguir os verbetes da enciclopédia. Na minha família houve vários suicídios. 3 irmãos do meu avô e o filho de um deles. Alguns de seus descendentes sofrem de depressão. O que poderá estar por trás de uma situação desse tipo, que aparentemente envolve grande parte da família? Aí precisa de ver o processo genético. Aí um processo genético é bem claro aí. A genética, às vezes, leva a pessoa para a depressão e é um processo mais de autoassédio. O heteroassédio vem do passado, do caso. Mas aí é bom ver, nesse caso seu, o que deve estar influindo mais deve ser a genética.
Poderia esclarecer sobre as consciências Pietro Baldi e Jerônimo Gomide, que você cita como exemplo de ser desperto? Quais as razões dessas afirmações? Não, o Pietro Baldi, se ele não é, ele vai ser. Ele era ainda muito inibido devido à Igreja Católica. Ele foi criado e nasceu lá na terra do Chico de Assis. Isso aí criou um complexo de inferioridade e de genuflexão muito grande nele perante a Igreja Católica. Quando eu encontrei com ele, já no fim da vida dele, ele tinha uma verdadeira mágoa com a Igreja, que tinha colocado aquele livro que ele achava que era o maior dele, que era a Grande Síntese, que colocou no Index Librorum Prohibitorium. Ele achou aquilo que era um insulto à personalidade dele, que tinha feito muita coisa para a Igreja. Agora, ele então, se não foi, ele era uma das pessoas que tinha energia positiva. Ele chegava no ambiente, a gente notava a presença dele no ambiente, ele calava, ele quase não falava muito, ele era muito assim introvertido. Agora, você percebia pela energia dele que era uma grande personalidade. Agora, no caso ali, era um processo mais de verdadeiro autoassédio dele, que ele não entendeu também os fenômenos. Ele teve fenômeno, por exemplo, de clarividência viajoura, mas ele não entendeu isso. Dos 24 livros básicos aí que falam dele, ou que ele escreveu, o melhor deles é o sistema. Lá é que mostra a realidade, não é a grande síntese, é o sistema. Agora, Jerônimo Cândido Gomide, que é o Jerônimo Candinho, esse aí eu conheci de perto. Ele tinha energia, mas esse já funcionava com energia, era diferente do Pietro Baldi. Então ele funcionava com energia. E foi ele que queria que eu deixasse tudo e fosse trabalhar com ele lá em Palmelo, em Goiás, na ocasião. Eu era um rapaz. Agora, ele quis dividir o meu processo de energia que ele viu. E ele era muito forte, ele era machão, tipo machão. Falava tudo forte, bravo, de homem, sabe? Dó maior, muito forte. Agora, ele fazia desassédio com a maior facilidade, esses processos todos assim. Então, ele queria que eu ficasse lá para dirigir as coisas todas dele. Foi um dos que me convidaram. E pior da história é que ele convidou a minha mãe. Porque a minha mãe se curou lá com ele, com a gente, nós todos juntos, né? Então, ele queria que eu ficasse lá, não saísse mais de lá. Então, é para deixar de estudar, etc. Não, o jeito fica lá para tomar conta da coisa, o resto da vida. Então, eu falei, cara, não dá, eu tenho um serviço para fazer, o negócio não é esse, como é que foi? Mas ele não admitia aquilo. Agora, ele era fora de série. Com todo o machismo, assim, da presença dele, a força presencial, ele era muito bom, ajudava o povo todo. E outra coisa, todo mundo melhorava quando chegava perto dele. Entende? Então, esses dois aí, se não eram, sabe, desassediados, eles mais próximos, é lógico que eles vão ser. Todos os dois. Um pela intelectualidade, o outro pela energia da psicometricidade. São bem claros. E um terceiro aí, no caso, seria o Manuelzinho também, que eu conheci nesse ambiente. Que era também uma personalidade assim. Esses aí, eu acho que na próxima vida já vão aparecer aí com a corda toda. Alto nível. Agora, o Jerônimo Cândido Gomide, que é o Jerônimo Candinho, ele era uma pessoa inesquecível. Quem visse esse homem não ia esquecer. Devido à exuberância da força presencial dele. Já o Pietro Baldi era uma pessoa inesquecível para quem tivesse cabeça, fosse filósofo, intelectual, cultura grande, aí ia perceber a presença do homem. Porque senão não aparecia. Ele só pensava. Tá? Ele é Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, só, sem Loyola. Esse era um grande também, foi dos maiores que eu vi na minha vida. Agora, o Eurípides eu vi mais fora do corpo. Eu vi antes de eu nascer e depois nas coisas nossas. Ele ajudou também a minha mãe, quando ela dessomou, o negócio todo. Agora, tudo indica que o Eurípides agora está renascendo, mas eu não sei dos dados dele, não. Estão mas próximos. O Eurípides é alto nível. Não. Esse já é desperto há algum tempo. O Eurípides já é desperto?
Pelo E o dia Inácio que- também? Agora, ele errou, né? Foi o que eu falei com ele. Quando eu tive um infarto, eu encontrei com ele e perguntei para ele, vem cá, eu estou com 28 anos, tive infarto. Ele falou assim, pois é, você está fazendo igual eu. Isso chama suicídio. Suicídio lento. Eu falei assim, mas você se suicidou? Eu falei assim, suicidei. A intenção não foi essa, foi sem querer. Mas que foi. Ele morreu com 38. Agora ele virou para mim e falou assim, você está com 28, é pior do que eu. Você está 10 anos antes, você está errando mais do que eu. Você tem que mudar a sua vida. Isso é que fez eu mudar a minha vida. Aí os médicos todos falaram assim, não, você tem que sair daqui de Uberlândia de 3 em 3 meses, não pode ficar. Você tem que viajar. Aí eu comecei a juntar dinheiro para fazer viagem, 3 em 3 meses a gente saía. Porque em Uberaba não tinha jeito de mudar, com aquele povão todo em cima da gente. Não dava. Agora eu e o Chico viajamos muito por causa disso. Ia para São Paulo, para o Rio. Agora, isso foi em 1960. Em 1962 eu comprei um apartamento do Rio, de propósito para isso. Comprei de um ex-deputado federal, lá em Ipanema. Sabe que ia embora para Brasília? Então comprei, né? Consegui pagar, etc. Tal, um apartamento de 2 quartos, sem o edifício, sem garagem. Sabe? Agora, muito bom o apartamento, de 2 quartos. Era muito bom para mim, por causa do meu sucesso de biblioteca, aquele negócio todo. E nos fundos, alto, 12º andar. Eu tive muita experiência nesse apartamento lá, fora de série. Professor, quanto ao Inácio Ferreira, quando eu saí lá em 2004, em Cabo Frio, havia, assim, no caso, eles falavam muito que o Inácio Ferreira estava coordenando uma Comunex extrafísica, que fazendo uma ponte com as instituições psiquiátricas na Terra, porque ele era psiquiatra, né? E não, ele era fora de desenvolvendo série. um trabalho muito grande. Mas eu não sei das coisas dele atualmente, Não, não. né? Mas Ele era teve fora de vários série. livros, ainda no intrafísico, né? Escreveu, ele que escreveu os novos rumos da psiquiatria, novos rumos da medicina. Ele era avançado. Agora, ó, as Consciex também, os comunicantes, deram um banho de loja nele, né, muito grande. Agora, ele não tinha nem tempo de trabalhar demais. Quem leu a biblioteca dele mais fui eu, não foi ele. Eu passava para ele os dados. Entende? Eu pegava, assim, 40 livros e levava lá para o meu quarto lá na faculdade. Então, eu lia, depois voltava lá. Então, nós tínhamos um dia que era, às vezes, quinta-feira à noite. Depois que ele trabalhava, eu também, eu ia lá de táxi, levava os livros e pegava outros. E a gente conversava. Isso foi uma temporada grande. E eu praticamente li a biblioteca toda dele. É tanto que quando ele morreu, eu queria pegar a biblioteca dele, mas ele parece que ficou lá para o hospital. O Mário Palmeiras, na ocasião, também falou que queria a biblioteca dele para as faculdades. A instituição do hospital tem. Esse hospital eu trabalhei com ele lá. Entende? Não. Era tudo na base de muita energia, passe, etc. Tal, desassédio, desobsessão. Tudo era feito assim. Foi lá que aconteceu o caso dessa menina que veio de Goiás, que eu conto, que tinha 17 anos, que ela pegava um soldado e fazia assim, quando ela estava incorporada. Eu vi ela fazer isso. Uma loucura. Então o povo pensa que esse negócio do Kung Fu aí, que é coisa nova, que nada. Os assediadores já faziam isso muito bem, né? E eu vi isso tudo. Não é bem assim. O doutor Inácio Ferreira é uma grande personalidade. Eu já contei aqui o caso, como é que foi. O logogrifo que chegou e deu para ele os dados para ele julgar no jogo do bicho. E deu 2 números para ele e o dia que ele devia julgar. Ele ganhou dos 2 um dinheirão. E tinha que dar tudo para as obras de assistência sociais. Aquilo chamou atenção. A partir daquilo, ele começou a chamar as sombras amigas, que eram os espíritos, para não falar espíritos encarnados, que ele chamava das sombras amigas. Agora, ele então começou a comprar a biblioteca com o dinheiro dele, acertou uma bela de uma casa e fez um salão da biblioteca, vai ficar só lá. Então ele falou para mim, olha, meu filho,
Não tem tempo de ver esse monte de livro. Você podia ler e dar aí as dicas. O que é que interessa mais para a gente. Então foi aí que eu comecei a ler os livros dele todos. Entende? Porque eu já tinha mostrado para ele que eu era especialista em leitura. A hora que ele viu o jeito que eu lia, e assim, e tirando vantagem do processo, ele falou assim, não, você podia fazer isso para mim, você já era um técnico. E ele forneceu tudo, eu vi muito livro lá dele. Praticamente eu vi a biblioteca dele toda. Entende? Eu ia para lá. Ele gostava muito de mim, por causa dessa história. Dizem que antes dele morrer, tem um amigo meu que chegou e me falou, que era agente de Uberaba, que ele chegou e perguntou, como é que está o Valdo? O que ele está fazendo? Como é que ele está? E aí ele já sabia que eu já tinha deixado o movimento, então, o movimento espírita dele lá. E ele sabia do meu nível, o que é que eu procurava, como é que era, eu já sabia. Uma outra coisa, ele gostava muito de gato, igual a gente. Ele cuidava de gato. Tinha 2 gatinhas com ele. As gatinhas lindas, que viviam, porque ele era solteiro. Na ocasião, a casa dele era só ele e as gatinhas, mais nada. Ele um dia chegou para mim e falou assim, está na hora de você vir para cá, porque assim você estuda aqui com a biblioteca, aí quando o negócio está assim, não, eu não posso deixar lá por causa do meu serviço, começa de manhã, tem tudo horário, senão é um problemão. Muito embora, não era longe a faculdade da dele, não, eram uns 3, 4 quarteirões, no centro da cidade, para chegar na casa dele na ocasião. Mas não dava. A senhora era um pouco difícil. Eu achava melhor lá, porque ali eu estava vendo tudo, com aquelas chaves todas, eu que cuidava do laboratório, dos ambientes todos, do departamento, tudo. 4 pavilhões, não era fácil. Mas, gente, vamos voltando aqui à nossa bibliografia. Pode falar. Rony, o negócio na página 23, na culturologia, tem pegado uma palavra recortes, se ela existe já dicionarizada ou é um jargão gíria do setor aí. Podia explicar isso? Qual foi a cultura? Os recortes. Do cosmograma? Essa palavra foi eu que inventei, ela está usando a palavra que eu fiz. Lógico, estava pronta, né, professor? Para quem pensar. E outra coisa também, explicasse o que é na maniologia, a acribomania. Tá, vamos por parte. Antes eu quero dizer para vocês que esse meu verbete, eu chamei ele de bisavô dos verbetes, porque eu fiz ele em 2005, ele ficou assim, um bloco só, e ele bastante velhinho. Depois, quando foi feito o detalhismo, a perfilologia, quando foi sendo subdividido em fatuística, aí a gente teve que dar uma roupagem nova nele, né? E eu usei muita coisa a princípio do que já existia, então eu não criei muita coisa. Eu acho que o que eu estou tentando passar mais para vocês é a minha ideia de trabalhar nessa oficina, uma das equipes do Holociclo, a minha colaboração na Omnireferência, dos tratados, que mais? A holoteca, os periódicos do mundo inteiro. Eu entrei no, assim, ninguém perguntou a diferença da bibliografia específica para a exaustiva, né? Então, eu vejo que tem diferenças, porque a exaustiva é quando você entra numa quantidade, e a específica é quando você já qualifica e já coloca dentro de um tema ou dentro de uma disciplina. Tá? Esse é o básico. E então eu vejo que tem muitas coisas que estão mesmo do professor Valdo, não criei muita coisa, então ele é muito antigo. Ele só recebeu, a Dulce sabe, ele só recebeu uma roupagem nova, mas o que eu posso falar depois da bibliografia específica dos temas, né, dos livros que eu usei, e por que eu usei esses livros como experiência de bibliografia exaustiva. Agora falando do que o colega perguntou, a cultura da investigação científica dos recortes do cosmograma, né? Eu acho que aqui basicamente sobre um campo científico de fatos. O professor, tudo que ele escreve baseado em fatos. Então, você faz uma apuração, né? Existem aquelas pastas, você já conhece lá no Holociclo, as pastas cheias de temas, e aqueles temas você vai
ajuntando, e depois daquilo você vai fazendo uma triagem daquilo que lhe interessa. Então, quando fala em investigação científica dos recortes do cosmograma, existem as pessoas que lá fazem, né, são voluntários lá do cosmograma, mas eles utilizam, não são os recortes? São os cosmogramistas? Sim, mas os recortes são o que já está dentro das pastas lá, que as pessoas utilizam para colocar na sua referência bibliográfica mesmo. E no final, são fatos que comprovam a cientificidade. Acho que é isso, entendeu? Deu para entender? Sim, é só o uso da palavra, que do termo? Recortes, eu conheço repórteres, então... Repórter vem de repórter. Tá, Sim, mas vem de repórter. Repórter para ficar igual. É uma invenção. É de propósito. Agora, olha aqui. Ele perguntou mais uma coisa, professor. Sim. Desculpa. A acribomania... Tirar as dúvidas de todo mundo. As manias, né? O que Que página que é, por favor? Na página 23, Um minuto. na maniologia. A maniologia, o que você quer saber? O que significa acribomania? Erudição. A acribomania é a mania da exatidão, uma precisão rigorosa. Até aquele perfeccionista, eu diria, sabe? Ele não entra no detalhe, ele ultrapassa a perfeição, a detalhismo, ele entra na perfeição, tá? E ele também vê muito a questão da erudição, ele vai por esse veio. Tudo bem? Tudo certo, obrigado. Ivone, sim. Aqui no ar. Tânia, chegou. Cheguei? Não, cheguei já há muito tempo, estava querendo perguntar. Pode falar, Tânia. Chegou a pergunta, e chegou o verbete, né? Olha, página 22. Página 22. É na fatologia, lá na primeira linha, lá em cima. Fatologia. Fala um pouco desse limite das resistências pessoais. Qual é a relação com a bibliografia exaustiva? Limite. Isso, é o último, o limite das resistências pessoais. Tá. Primeira Estou linha. anotando para ver. Primeira linha da página eu já sei o 22. que é. Esse limite das resistências é assim. Às vezes um pesquisador, ele vai fazer a sua pesquisa, ele pega um livro, ele se satisfaz. E para nós, a bibliografia exaustiva não. Ele tem que pegar tudo que ele encontrar. Tudo mesmo. E sem preguiça. Tem que deixar a preguiça do lado e começar a pesquisar enciclopédias, os livros, os jornais, as revistas, e ele entra de cabeça, sabe? Tem que depois pesquisar ele passa e estudar. para a parapsicosfera das pessoas. Não deixa de ser. E a gente percebe que tem pessoas que elas não vão até o fim, elas não aguentam. Elas fazem uma hora e falam, tá bom isso daqui. Então, a exaustividade... Precisa ter testosterona e estrogênio. Precisa ter, assim, superar mesmo, se auto-superar, eu acho, né? E a gente vê que as pessoas hiperativas são as piores para fazer uma pesquisa exaustiva. Elas ficam exaustas, elas se cansam, elas não chegam até o final mesmo. A gente vê quando as pessoas estão lá para fazer um fichamento qualquer, elas levantam, antes tinha um filtro para beber água, agora não tem, elas vão para comida, né? Então tem eles vão lá e comem, voltam, falam, olha, eu não termino hoje, eu volto no outro dia, nunca mais volta. Se é muito imperativa, não volta mesmo, né? Não sei se são desistentes, mas aí teve umas imperativas aqui que quando elas voltaram, elas falaram assim para mim, depois de longos anos, falaram, olha, eu consegui terminar aquele dicionário, viu? Então a gente vê que o limite é muito curto, não tem um limite. Agora, uma coisa interessante, que é um limite extrafísico, é quando a gente fazia pesquisas assim, né, no início, quando a gente começava a fazer aquelas pesquisas aprendendo, né, com o professor Valdo, o professor dava um tema e a gente ia lá pesquisar assim no olhômetro, né, não sabia nem por onde ir, que nem barata tonta. Hoje já tem um curso de verbetografia que ajuda muito, gente, vocês estão com tudo. E a gente ia fazer aquelas pesquisas extensas, longas,
E a gente queria procurar, de qualquer forma, algumas palavras diferenciadas, procurava. E quando a gente sempre entrava na internet, buscava palavras, listagens longas, a gente falava assim, não, mais um pouquinho. Não, eu aguento mais um pouco. E a gente ia rastreando, buscando. E quando você falava assim, não, essa é a última, não, mais uma, aparecia uma palavra que o professor usava, que era diferenciada, que acho que era até uma bibliografia assim exaustiva, amparada. Eu acho que o amparador, ele te dá assim até onde você vai, você aguenta até onde. Quando você chega no final do final do final, parece que surge uma luzinha no fim do túnel. Você está aqui há quantos anos? Olha, professora, agora em abril eu completei 10 anos redondinho. 10 Tá certo, anos. uma década já fez um curso. Aprendi. Tipo medicina. Aprendi muito. Agora, ó, meu nome é Marcos, moro em Goiânia, estive aí em Foz nas 40 manobras. Gostaria que o senhor divulgasse meu telefone para o companheiro que está procurando local de estudo, pois estamos aqui em Goiás, tentado localizar os intermissivistas para organizar um grupo de estudo. Meu telefone é 62 32 47 0013. Outro, 62 82 26 07 26. O nome dele é Marcos Amaral, em Goiânia. Agora, ó, para você, Marcos, eu vou falar o nome do nosso amigo. Ele chama Jonathan Rocha. Telefone dele, 62 81 68 90 28. Agora, ó, vou repetir tudo. Seus telefones para o Jonathan. Alô, alô, Jonathan. Alô, alô, Jonathan. Esse telefone do Marcos Amaral. 32470013. Outro. 82260726. Agora, para o Marcos do Jonathan, vou repetir. 81689028. Olha, mais correio eletrônico do que esse é impossível. Né? Agora aqui outro. Por que é tão difícil um projetor consciente encontrar pessoas desaparecidas? O que o senhor sabe a respeito? É difícil porque a maioria disso é tudo baratosférico. O ambiente não é nada bom. Então a gente tem que trabalhar com muita autodefesa. O ideal é trabalhar com gente desassediada. Agora 12. Minha mãe tem 84 anos e não quer comer. Está em estado de desnutrição. A médica diz que ela está sem nenhuma doença, porém ela não quer comer direito. Faz muito tempo que o casamento dela acabou e ficou muita mágoa, raiva, e eles ficam distantes um do outro. O senhor pode comentar o caso porque ela tem tudo, não falta nada para ela. Olha, a melhor coisa que você faz é dar um jeito de fazer uma vida social para ela. E o que você faz com isso? 84 anos ainda está moça, as pessoas estão vivendo 100 anos aí. Sabe, eu tenho uma irmã que ontem mesmo eu estive com ela, nós conversamos 2 horas sem parar, e ela está com a corda toda lustra, ela só tem 90 anos. Então, pensa bem nisso, como é que fica. O processo é ter ambiente social, ver o que você faz para ela. Outra coisa também, ver o que ela se interessa em matéria de fotografia, em programas de televisão, às vezes de computação. Essas coisas, tem muita coisa, muita história, muito filme, muita coisa que às vezes interessa. É preciso de animá-la. Animá-la para sair da animalidade. Você está entendendo como é que é? Vamos pensar nisso. Animais, animais. Entende? Agora, outro. Qual a melhor técnica usada ou estudos temáticos para o desbloqueio do paracérebro de uma consciência? É tudo que nós estamos falando na enciclopédia. Vocês veem alguma coisa para dar palpite que a gente pode dar numa coisa dessa? Eu acho melhor a enciclopédia. Poderia comentar agora com você, Ivone, na fatologia, o limite das resistências pessoais. Final da primeira linha da página 22.
Essa daqui eu acabei de falar para a Pois é, é o Cláudio que está falando isso, Cláudio Monteiro que está perguntando. Repete aí para ele, que ele é retardatário. Né? O limite é assim, até quanto você resiste para fazer uma pesquisa. Se você desistir rápido, se você vai a média pesquisa ou a longa pesquisa. Agora, não pode desistir dessas pesquisas, você tem que levar ela a sério, aprofundar bastante, e eu vejo que essas pesquisas, quando a gente faz com tema, aparecem temas correlatos também. Então, a gente tem que ter um mega foco também. A gente não pode só fazer uma pesquisa e já querendo coletar tudo. É impossível você entrar nesse universo, então você pega um mega foco da pesquisa e vai só nela. Existem algumas ferramentas, se for na internet, que você pode abrir e se você tem algum interesse de um subtema, você vai jogando. Eu conheço o Zeta, que você abre e vai colocando ali dentro, como se fosse um arquivo, depois você salva ele e no final você resgata tudo aquilo que você queria ler na hora para não confundir as coisas. Mas o limite é até quanto que você aguenta. Acho que é isso mesmo. Aqui é da Nina Rosa. Gostaria, se possível, que a professora Ivone abordasse sobre a ordem dos itens e o critério para que esses itens constem na bibliografia exaustiva. Poderia utilizar como exemplo um dos livros citados na bibliografia para que eu possa acompanhar daqui? E, se possível, falar as abreviaturas por extensão? Algumas são fáceis e óbvias, mas outras não. Agora me conta, você está querendo isso, tem que arranjar o negócio impresso e dar para ela, né? Eu vou lembrar que uma das primeiras bibliografias que nós temos que lembrar exaustiva é o nosso glossário da Conscienciologia. Porque quando entra no glossário já tem as abreviaturas também. A única abreviatura diferenciada aqui, eu acho que foi o Sinel, que tem é isso, né, professor? Conselho Internacional de Neologística. Uma outra que eu não coloquei muitas não. Eu coloquei o EV, que é estado vibracional. Existe a BI, que é a Bibliografia Específica Exaustiva, na página 22. Tem a BIC também, que é a Bibliografia Específica Exaustiva da Conscienciologia, que essa é nova, né, professor? Agora, o que ela está pedindo aí até um certo ponto, seria bom ler o que está falando aqui. Por exemplo, a gente pode ler para ela, ENUS quer dizer enumerações, escala, esquema, estatística, sistemas, fichários, fotocópia, fotos, infografias, ilustrações, mapas, microbiografia, modelos, seções, subseções, glossário, esse gloss é glossário, refs é referências, anexo, apêndice é apêndices. Então aí eu estou lendo praticamente tudo que ela está querendo ali, né? Essas são as variáveis que são técnicas usadas na bibliografia específica exaustiva, diferenciada da BNT, porque a BNT ela não entra nessas variáveis, enquanto que a bibliografia específica exaustiva, ela entra. Agora, entra nessas outro que a gente variáveis. pode falar, ALF quer dizer o índice alfabético. E também GEO é o índice geográfico. Sim. ONU é o índice onomástico, de nomes. Isso também está falando aqui, é bom. ENC quer dizer encadernado. Mas eu acho que a Nina, ela participou do curso que teve formação do pesquisador e esse curso... eu acho que ela queria saber mais a respeito dos livros mesmo, ou é só isso? Dos livros? Bom, eu vou abordar um pouquinho os livros, pode? Eu coloquei na bibliografia específica alguns livros que, como que eu selecionei a exaustividade, por que eu peguei 15 livros, né? É aquela pergunta que a Rosa fez, né? Por que eu escolhi esses 15? Primeiro, essa Associação Americana de Bibliotecas, foi traduzida pelo Abner Leles Correia e o Astério Campos. Esse primeiro livro, gente, foi um código de catalogação anglo-americano, foi o histórico da nossa vivência de bibliotecas, como é que foram instituídas as nossas bibliotecas, que não tinham uma padronização. Então, o Abner, ele trouxe
uma forma de padronizar o tipo das fichas bibliográficas e como que os livros eram expostos na biblioteca. Eu achei que é o histórico primeiro, e eu achei muito interessante, eu coloquei ele. Eu coloquei o da Ana Remédios, que eu preciso lembrar da minha colega, né? Que nós escrevemos um manual de fichamento conscienciológico, e eu aviso a Nina, se ela quiser, esse livro já está saindo, já uma primeira edição na Editares, e mostra o livro para mim, fazendo favor, essa aqui, ó. E ela tem todas essas variáveis, e essas variáveis estão dentro desse contexto desse manual de fichamento conscienciológico, né? E depois, eu citaria a equipe de enciclopedistas do Holociclo, que é o programa Verbetografia. Esse daqui, nossa gente, esse é um livro de primeira linha. É assim, o que tem de conteúdo. Ali, ó. O que tem de. Ele é um capa verde. Essa daqui tem todas as abreviaturas que você queria saber sobre a bibliografia específica exaustiva, viu, Nina? E depois da equipe de enciclopedista, essa daqui, por enquanto, é um programa, mas ela vai se tornar um livro. Da Cristiane Ferraro e a Nara Oliveira, gente, esse daqui é um guia do fichamento bibliográfico, também diz respeito à nossa bibliografia exaustiva. Eu coloquei da Lourdes e do Augusto Freire e da Eliane Joslav, que são o Sinel, que ele dá o embasamento. Por que nós escrevemos tantos neologismos e qual é o embasamento? Nós temos o Conselho Internacional de Neologismo, que ele nos dá esse respaldo inteiro. Então, nós podemos escrever neoverbetes, neologismos, baseados nesse contexto, né, de criação de termos neologísticos. Eu coloquei do Leandro, que foi um pioneiro de escrever manual de qualificação de verbetes da enciclopédia. Eu não conheço nada no Brasil que tenha manual de enciclopédias, manual de glossário, não existe. No Brasil existe o Martinez, lá da Espanha, e esses livros não chegaram até aqui. Talvez fosse uma ideia de pedir para ver, mas não existe nada que compare as nossas qualificações dos verbetes aqui. O Alexandre Melo, a Lilian também já falou sobre lexicoterapia e autodesassédio mental somático, que foi uma vivência que ele teve lá exatamente na oficina do fichamento, que eu achei assim que ele teve uma vivência e ele passou essa vivência mesmo de casuística na revista Consciência, que vale a pena ler sobre a lexicoterapia, o quanto o dicionário, fazer o fichamento do dicionário fez com que ele se autodesassedializasse, né? Mas é um artigo assim, um artigo de ponta. Quem quiser autodesassédio, seria interessante passar por essa oficina. O manual de redação de normatização textual e tanto o manual Métodos e Técnicas de Pesquisas Bibliográficas, ela me foi recomendado pela Editares, quando o Max ainda estava lá na Editares. Ele falou: olha, Ivone, nós nos baseamos não só na bibliografia específica, não só na bibliografia exaustiva e específica, mas também as nacionais e as internacionais. Nós ficamos emparelhados para saber como é que nós podemos selecionar para ser internacionalmente conhecida e normatizada. Então, eu li esses livros e eu achei que ele tem muito sobre o nacional e internacional. Nós temos a redação estilística conscienciológica do Pitaguari, que ele ensina exatamente o nosso estilo de como escrever. Ele até cita que, às vezes, a gente acaba escrevendo errado por uma referência bibliográfica que não tem nada a ver. Que, às vezes, não tem coerência, não tem coesão de uma referência, porque está totalmente fora daquilo que você está escrevendo. Você escreve, mas a bibliografia não acompanha. A outra, bom, sem comentários, é do professor Valdo Vieira, que tem aí a Omni Referências de 7.000, 12, 9... E eu coloquei mais. Por que eu coloquei o Reurbanizados e o Pacíficos? Porque é onde eu mais participei. Eu não coloquei os 700, que eu acho que foi a Cristiane, que trabalhou mais, o Pitaguari, e o Projeciologia também, que era uma outra equipe,
né? Uma equipe que trabalhou muito nas referências. E tudo que eu aprendi, nossa, hoje eu pego um livro e quando eu pego esse livro eu já vou direto aonde? Na referência bibliográfica, porque eu quero ver se aquilo que consta, ele dá peso e corpo para o livro, né? Eu vejo também o conteúdo do livro através da capa. A capa diz muito do livro. É uma capa infantil, é uma capa que pode provar alguma coisa. Tem cacófato na capa, né? Isso mostra muito a falta de detalhe do autor, né? Não é, professor? Isso daí eu aprendi aqui. Aí depois as variáveis e os conteúdos que tem dentro do livro, né? É importante. Pessoa veterana é um perigo, né? Aí a gente vai sabendo, o livro a gente já abre, a gente já sabe que linha ele é. É um perigo. Né? A linha do livro, você sabe. A linha do livro, você sabe que linha de livro é, se que ismo que ela é, né? Se é marxista, se é behaviorista. Quando você abre o livro, você já sabe, pela própria bibliografia exaustiva, né? Bom, o que eu tenho é esse para falar. Vi em um bloco da internet que o estado vibracional pode trazer a sede que era chamado de escudo protetor, porém seus criadores o abandonaram porque tinham falhas. Isso é besteira da grande, não é nada disso. Também o estado vibracional não deve ser feito por 20 vezes por dia na visão do escritor, e a TENEPS pode folgar no fim de semana e ser feita por 30 minutos. Pode fazer assim? Pode. Estão fazendo, digo sim, mais um. Agora... E parece que o Vasco está no meio disso aqui, esse povo todo, é gente da internet. Agora, você pode fazer, se você quebra a cara, você conserta, faz plástico. Agora, o que é que se passa? O que nós falamos, tanto o estado vibracional quanto a TENEPS, é baseado em experiência da gente nessa vida, em outras vidas. Agora, não é na minha experiência. É a experiência de evoluciólogo e de serenões que já fazia isso, há séculos, milênios, em muitos lugares. E que era só eles que faziam. Hoje nós estamos trazendo isso para todo mundo fazer. A verdade é essa. Por isso que a turma quer fazer negocinho, porque o negócio é novo. Eles querem fazer do jeito que faziam nas iniciações. Vão se acertando para ver o que dá. Agora, eu acho que você deve quebrar a cara, ver o que você faz. Se quebrar a cara, depois você faz plástico. É aquilo que a gente faz, melhora a situação. Agora, siga o que nós estamos falando, que eu respondo por aquilo que eu escrevi. Por isso aí é besteira, tem muita bobagem. Internet é o abismo do achismo e da palpitologia. Tem de tudo lá. Vamos dizer, na base do eu acho isso, acho aquilo, e a coisa vai por aí. Eu evito ser assim. Eu respondo e tenho responsabilidade por aquilo que eu escrevo e aquilo que eu falo. A situação é diferente. Agora, quem quiser fazer experiência, a liberdade e a democracia entra nessa. E o que é que dá? Posso falar mais uma coisa? Eu esqueci de falar do meu amigo Edenilson Signorini, que ele escreveu alguns livros, normas para apresentação de trabalhos no curso de administração da Uniamérica. Sabe, gente, eu não sabia a diferença da BNT internacional, então eu fiquei procurando e estudando. E o Edenilson, ele me deu um data show, uma aula, que ele dá aula na Uniamérica. E ali deu para mim ver direitinho como que a BNT funciona e como que a BNT é usada nas teses e nos trabalhos universitários. E ali também tinha um histórico, que eu gosto muito de saber o histórico, o princípio de tudo, né? E ali ele mostrava na aula como surgiram as normatizações, né? Que eu falei para ela que eu gosto de normatizações. E esse surgimento, as normas foram criadas desde a época dos egípcios, quando eles tiveram a ideia de cortar as pedras para fazer as pirâmides e com tamanhos exatos. Então eles faziam o corte das pedras idênticas, então todo mundo cortava as pedras iguais. Isso era uma normatização já. Hoje as empresas, você encontra normatizações em tudo que você vai. Empresas, instituições que têm as suas normatizações específicas, né?
Mas o histórico do Egito, eu achei assim, como tudo foi constituído assim numa forma de regras, de normatizações, em que eu achei muito interessante, porque imagina, né, da época dos egípcios acontecerem isso, então eu achei que foi um dado assim muito importante que ele me passou para entender. E aí ele me passou a internacional, a nacional e as regionais, que são da Mercosul. Hoje a UNILA ela vai usar muito essa normatização regionalista, que abrange os países da América do Sul, aqui, Uruguai, todas as uniões delas, Paraguai, Argentina e mais algumas outras que fazem parte do Mercosul. Oi, Ivone. Obrigada. Eu queria fazer na página 22. Sim, funciona. Página 22, em tecnologia, você fala da técnica de exauramento cognitivo. É a verdade que não sei a que se está referindo. Pois... você pode repetir onde que é? Detalhismo? O que é? Em tecnologia, página 22. O que é? Mas eu escrevi tecnologia? Escrevi. Tá, pode falar. Não, eu já ouvi tanto. A técnica de exaurimento cognitivo. A técnica do exaurimento cognitivo. Essa técnica é a técnica que o professor Valdo usa, sabe? A técnica do exaurimento cognitivo. Quando ele vai escrever alguma coisa, ele não vai direto para as fontes. Ele vê o que ele tem de conteúdo dentro de si. Então ele pega uma folha de papel, ele pega uma caneta e você vai escrever sobre um tema. E você tem que colocar primeiro no papel o que você sabe. Você não vai nas fontes, você vai pesquisar aquilo que está dentro de você. Às vezes é uma ideia original que sai, alguma ideia do intermissivo. Então você vai anotando tudo no papel. Ele usa caneta e papel. Aí depois, quando você fez essa técnica que você fez, o que sai de si, aí você vai para as outras fontes. Aí as outras fontes vai na biblioteca, vai na internet, você busca onde quiser, no cosmograma, entendeu? Busca onde você quiser. Aí você acumula, soma, oi? Aí, ok? Vamos lá, Ana. Oi, Ivone. Sim. Ivone. Quem fala? Aqui, Nilma. Tá, Nilma, pode falar. Na parapatologia, página 22, você pode exemplificar as retrocognições induzidas por temas específicos? Dá um exemplo da sua experiência nesse item. Tá, as retrocognições induzidas por temas específicos é o seguinte. Quando você escolhe um tema, você não escolhe por acaso, né? Você tem afinidade pelo tema, pela pesquisa, e você, a minha experiência, como você me pediu, é assim, quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, há 10 anos atrás, eu tinha a primeira coisa que eu lembrei de lá, até a Kátia acho que lembra, eu tinha muito de adivinhações, então eu fui estudar as mancias. Então, a primeira que eu fui pegar, tudo que eu achava de mancia eu queria pesquisar. Eu dei trabalho para todo mundo, que era patológico, e eu pedi para todo mundo me ajudar a fazer essa pesquisa. E eu achei que eu trouxe essas adivinhações de retrocognições, tá? Eu acho que eu vim de adivinhações. Aí o Valdo um dia falou para mim, chega de mancias e parta para pesquisa científica. Aí eu peguei e falei, mesmo assim, né, a gente é como, você sempre leva alguma coisa, não, ainda quero mais um pouquinho. E eu acabei indo numa papelaria, numa livraria, e quando eu cheguei nessa livraria, eu vi mesmo que eu tinha esgotado tudo que fosse mancias, as adivinhações através das mancias.
E eu cheguei na livraria, eu falei assim, tem alguma coisa sobre Mansi? Ela falou, não tem nada. Mas quando eu olhei acima da cabeça dela, tinha um livro que era assim, Mansia. Bem assim na cara. Eu falei, moça, mas aquele lá não é Mansia? Ela falou, é. Ah, chegou agora. Eu acabei de pôr lá em cima, não tinha nem visto o título. Ah, eu comprei aquele livro e trouxe para casa. E quando eu cheguei em casa, eu abri aquele livro e eu li ele inteirinho. Eu vi o seguinte, que todas as Mansias que eu tinha visto, que eram retrocognitivas mesmo, elas só traziam uma roupagem nova, mas era tudo aquilo que eu já conhecia, entendeu? Aí eu parei em definitivo. Então essas retrocognições induzidas por temas específicos, você traz mesmo e ela desperta. É como se fosse assim, você vai na feira e vai comprar um produto e aquele produto destaca para você. Eu acho que isso é uma retrocognição induzida. O senhor conheceu o médico Francisco Valdomiro Lorenz, que viveu em Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul? A RBS TV apresentou um documentário sobre ele no final de semana, dizendo que ele falava mais de 110 línguas, publicou mais de 70 livros, era médico, professor e homeopata, realizava energizações, produzia efeitos físicos de bioenergia, fazia grão germinar na palma da mão, e depois de sua dessoma, o meio psicografou através de Chico Xavier. O senhor já encontrou com essa personalidade? Não. Eu conheço as coisas dele devido vamos dizer, as referências que sempre fizeram dele e também os livros que tem a respeito dele. Só isso. Mas não conheci, também não encontrei com ele depois que ele dessomou, não. Pode existir projeção lúcida em pacientes anestesiados? Opa! Isso é muito comum. Sou anestesiologista e conheço relatos de pacientes que relatam fatos durante a anestesia. Onde posso ler sobre isso? Estou começando a estudar conscienciologia há um mês. Estou muito interessada no assunto. Nunca tive sensação de sair do corpo. Mesmo assim, tem possibilidade que venha a conseguir isso? Não há dúvida. Agora, o melhor que você tem que ler são os livros de EQM, Experiência Fora do Corpo. Tem um monte deles. Aqui mesmo, nós temos deles dezenas de livros sobre isso na holoteca. Agora, é só procurar por aí, os processos aí dessas bibliotecas e livrarias estão cheios de livros de EQM. EQM, procura ler os livros sobre EQM. Agora, é muita coisa que tem sobre esse assunto. Inclusive, nós temos revistas especializadas nisso na holoteca. Pode falar. Ivone, tem algumas, 3 coisinhas aqui de revisão que eu encontrei, não sei se já foi visto, que eu cheguei depois. Pode falar. Já foi feita a revisão? Nós já acrescentamos, se fizer revisão, já tem 23 itens. Pode falar. O primeiro que eu vi foi aqui na fatologia, na 5ª linha, de baixo para cima. Esse deve ter sido visto, que é bem evidente, é o ano base 2010. Esse já foi feito, dois itens, né? Mais? Qual o próximo? Tem outros 2 na bibliografia. Na bibliografia número 6, a 2ª linha. Sim. Apareceu revisores, equipe de revisores. Parece que está repetido. Olha, essa daí não tinha, professor. A revisor dos neoverbetos verbitórica. Esse aqui, revisores, é mesmo. Tá. Isso aqui está. Isso aqui seria bom. Esse não tem, não. Qual o próximo? O próximo é na bibliografia 13, na linha 2. 13 edições? Não, número assim, 13. 7.665 referências. Parece que depois do ponto do 7 tem um espaço a mais. Você está achando que tem 2 espaços, você tem razão. Tá. Não, acho que tem um espaço. Esse também não tem, não. Essa também. Agora aí tem mais coisa. Uhum. Com esses 2 são 25 entre as revisões e acréscimos que nós fizemos até agora. Porque o livro dela está cheio, o verbete dela está cheio de detalhes. São 25 que eu tenho aqui. Eu vou acertar tudo aí hoje. Obrigada, professor. Ivone, letra B. É na parafatologia. Parafatologia. Isso. Eu gostaria, na primeira linha, que você falasse um pouco mais sobre assim, a experiência que você tem do desbloqueio do paracérebro. Como que você percebe isso, que ele está precedendo assim, o desassédio mental somático? Bom, eu utilizo
o tradicional estado vibracional. Eu faço um pouco de descoincidência. Eu abro o meu campo e ali eu vou trabalhar conectada com o tema que eu quero. E também, deixa eu ver mais o que eu faço. Olha, eu entro direto no estudo. Eu entro na cognição, conhecimento, eu esqueço de tudo. Eu esqueço da comida, eu esqueço da bebida, e eu entro ali. Eu falo, não, agora tem que estudar, tem que pesquisar, não adianta ficar com sede, com frio, nada, tem que fazer. Entendeu? Eu não dou muito conforto para mim. Se eu ficar muito confortável, quer travesseiro, quer pôr um chinelinho no pé, então eu acho que a gente tem que estudar mesmo e tem que enfiar a cara a tapa mesmo. Então eu acho que o desbloqueio do paracérebro, eu dou oportunidade para o amparador entrar e dar uma ajuda para que a gente entre mesmo nas pesquisas exaustivas. Tá? E a noção do tempo, como é que fica? Perde, né? Olha, do tempo como eu sou uma aposentada, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu já cheguei a fazer pesquisas 12 horas, assim, ininterruptamente, sabe? Eu chego a fazer, e a gente vê que no finalzinho é que você tem o filé. Porque no início você começa meio alerta, depois quando você vai pegando assim no tranco, aí quando você está no máximo, você fala, olha, não vai dar nem para parar, porque agora está surgindo coisas boas. É aí que eu acho que entra o desbloqueio do paracérebro, é bem no final mesmo, é aí que aparecem ideias, e é mais ou menos isso. Ivone, fala das listagens que você já fez até hoje. Quais são? Bom, gente, as listagens, todo mundo me pergunta, tem pessoas até que querem que eu mande por internet as listagens, né? Eu acho um pouco difícil mandar tudo, porque eu tenho que pescar, porque eu tenho uma série delas. Mas eu acho que isso daí também foi um pouco... Mas fala pelo menos os temas das suas listagens, por saber. Quando eu comecei a fazer as listagens, a primeira... Você ver o que ela já fez, senão você imagina. Quando eu comecei a fazer as listagens, foi assim, eu comecei a fazer das mancias, eu comecei com as mancias, tá? Eu comecei a fazer uma quantidade, e o professor Valdo falou assim, olha, você fez pouco, quer fazer mais? Eu falei, não, professor, eu estou satisfeita. Mas não foi por medo, é porque o tema era nosográfico e eu fiquei meio enjoada de ver aquilo, né? Aí, depois o professor Valdo me deu uma sugestão, eu acho que o enumerador me ajudou também, quando ele falou, olha, você vai entrar agora nas pesquisas, que tal você entrar nos sufixos, né? Então eu peguei a logia primeiro, e aí eu comecei a pesquisar todas as logias. Aí eu entreguei para o professor uma quantidade de logias, e aí ele falou assim para mim, nossa, está faltando este. É tão frustrante, sabe, quando você faz uma listagem imensa. E aí eu falo, não, está faltando aqui. Eu falo, puxa, eu não cheguei lá. Aí a outra, eu fiz dos ismos, que foram... Primeiro eu estudei todas as ciências, eu estudei por atacadismo, tá, gente? A bibliografia exaustiva é isso, é estudar por atacado. Eu estudei todas as logias, eu estudei e copiando, tá? Eu copiava para saber, para entrar no universo. Eu estudei os ismos, que eram as filosofias, eu estudei depois delas, grafiar, eu falei, eu acho que o Valdo está contente que eu estou dando as logias e os ismos para ele. Aí ele falou, não, vamos entrar agora nas outras, todos os sufixos que achar. Então eu fui entrando. As grafias, as nomias, as patias, tudo que vocês possam imaginar, eu fui entrando nesse universo. Mas eu entrava nesses sufixos da SOCIM, tá, gente? Tudo que existia. E depois o professor Walter foi fazendo as neologias com a conscienciologia, então eu fui fazendo uma rede, tá? Eu fui intercalando uma com a outra e fui vendo que cresceu o número de ciências, o número de metrias, grafias. E hoje eu estou assim, às vezes as pessoas me perguntam, para que fazer tanta listagem? Né? E a princípio eu também fiquei meio receosa, falei, puxa, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Mas aí eu vi que você entra num universo de atacado, e depois quando surge algum tema, alguma ideia, é como se você fizesse uma convergência,
né? Ela vem rápido. Você já pega o título... O negócio é sair da monovisão para entrar na cosvisão. Isso mesmo. Existe isso aí, do ponto de vista intelectual, é uma loucura. Nossa, depois de anos é que eu descobri essa validade e essa capacidade que a gente vai tendo pelo atacadismo. Agora, do jeito que você tentou tirar o corpo fora muitas vezes... Feio, né? Todo mundo que chega é a mesma coisa, a reação humana é a mesma, eles não querem saber muito do detalhe da coisa. Mas tem que suar sangue, tem que vestir a camisa e tem que dar no corpo. Agora, a hora que a pessoa passa o gargalo, acabou, pronto, aquilo vira uma cachaça. Hoje em dia ela não consegue viver sem isso mais. É um desafio, qualquer tema agora é desafio para mim. Pois é. Mas agora, a pessoa, querendo ou não, ela aumenta a cultura, a visão é outra. Existe lá no Holociclo, uma das oficinas, é a oficina de leitura, que eles ensinam como você aprender a ler mesmo, porque a gente acha que sabe ler, a gente fazer análises e fazer síntese do livro. E a gente sai daquela visão túnel para uma visão de 180 e hoje em dia com o parapsiquismo a gente chega numa visão de 360 graus. Tá? É uma sugestão para quem quiser. Por favor. Na página 22, Fotologia, você poderia aprofundar um pouco o efeito halo das pesquisas técnicas? O efeito halo das pesquisas técnicas. Eu acho que é isso, sabe? É um pouco de ampliação, você sair daquele estanque, daquela questão mais estática para uma dinâmica. Quando você tem por exemplo, um tema, uma pesquisa, você tem que ampliar para você entrar num universo de 360 graus, aquilo que eu acabei de falar, né? Você também, eu acho interessante, quando você acaba fazendo muitas pesquisas, você entra em muitas referências, e aquilo lá vai te dando uma repercussão. Dessa repercussão vem novas referências, vem novas bibliografias. Isso é um efeito, é como se fosse um efeito halo mesmo. Tem a ver com sincronicidade? Ele soma, é uma somatória. Tá? É uma somatória de tudo. Ivone, Sim, Osvaldo, pode falar, aqui acima Osvaldo. não é? Na fatologia, na página 22, você ressalta uma expressão que diz o cultivo da paciência útil. Por que você ressaltou especificamente útil? Espera um pouquinho que eu preciso achá-la. Fatologia ou parapatologia? Fatologia. É a primeira linha da página 22. Como é que chama? O cultivo da paciência útil? Por que você ressaltou especificamente a palavra útil? Essa é fácil. Olha, o cultivo da paciência útil, porque se você for hiperativo, pode tirar o cavalinho da chuva que você não vai ter paciência mesmo. Agora, o cultivo da paciência útil, é interessante você chegar na meia-idade com toda a paciência do mundo. Porque se você não tiver paciência, você não chega no final da sua pesquisa, tá? E você tem que ter paciência, porque às vezes, principalmente se você for escrever um artigo ou um livro, no início parece que não flui, tá? E você tem que insistir. A Mabel também, se ela me permite eu dar o exemplo dela, quando ela escrevia o livro dela, ela sentava na frente do computador, né? E aquilo ali não saía, ela falou, enquanto não sair as ideias, eu não vou sair da frente do computador, né? E aí vai aparecendo, né? Tem que ter paciência, tem que ter um horário. Eu sempre falo, bate horário, bate canal, sabe? Você tem que estar ali na frente. O cultivo da paciência é útil mesmo, não é ficar na frente da televisão, que isso não chega a nada, né? Mas tem paciência inútil? Como? Tem paciência inútil? Tem a paciência da televisão. Você fica em frente da televisão, você fica lá paciente, só colhendo. Agora, útil é você... Cognição. O cara que fica esperando o jogo de futebol. Isso, também. A paciência da marca aí, ó. Os amigos aí da Vindade. Ana, um instantíssimo, desculpa.
Na página 22, em numerologia, você fala da bibliografia exaustiva parapsíquica. Eu gostaria de saber um pouco. Olha, essa numerologia que eu escrevi foi a menina dos olhos para mim, viu? Nunca tive tanto prazer em escrever numerologia, porque você falou da parapsíquica? Tá. Eu coloquei evolutiva, é a primeira, eu vou falar sobre todas elas, tá? A bibliografia exaustiva evolutiva é a inteligência evolutiva. Quando você vai fazer uma bibliografia, você não vai fazer nosográfico, serial killer, né? Você não vai pesquisar nada para matar. É evolutiva porque vai fazer com que você evolua. A parapsíquica também, você vai buscar temas que ampliem a sua visão parapsíquica, o seu dinamismo das próprias dinâmicas, né? A bibliografia exaustiva parapsíquica, fenômenos. Quando você vai fazer uma dinâmica, você pode pegar temas ali ali mesmo, na dinâmica, pode surgir temas que são parapsíquicos. Você pode estudar as bibliografias parapsíquicas também, temas, tá? A interdisciplinar, quando você faz o cruzamento de várias disciplinas, né? Não fica só em uma, ou uma especialidade, tá? A transdisciplinar também, que é o curso verbetografia. Você vai fazer o curso verbetografia ou já fez? Né? Ela também dá ela fala sobre parapsiquismo também, a influência. Autoexperimentada, gente, quando você faz uma referência autoexperimentada, é diferente. Tudo que eu passei foi uma autoexperimentação. Eu estou aqui não para dizer assim a teoria, mas a prática que eu vivenciei. E foi assim muito prazeroso, tá? E o mais importante também é quando você amarra as pontas. Quando o professor Valdo falava assim, olha, nós vamos chegar a um ponto que nós vamos amarrar as pontas. Eu falei, olha, impossível, com esse conhecimento todo que nós temos, nunca vou chegar a amarrar as pontas. E ele mostrou no Homo Sapiens Pacíficos uma imagem, uma ilustração, que eu acho que aquela ilustração nunca mais vai sair dos meus olhos. Era um militar, ele estava ajoelhado em cima de a testa em cima de uma arma. Ele falou, olha, Ivone, acabamos a nossa pesquisa, porque essa pesquisa, essa ilustração mostra exatamente a adoração à arma. É essa que o Homo Sapiens Pacíficos. Aquela imagem, aquela palavra que o Valdo disse, olha, valeu por tudo. Então hoje, quando com o tempo você vai vendo que você consegue amarrar as pontas e fazer um trabalho de começo, meio e fim. Tá? Agora, ó, amarrando as pontas, eu espero agora os seus próximos livros, os próximos verbetes, está vendo? Foi o máximo aí, gostei muito, está ótimo o seu verbete. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 46 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 25 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos o recado de Eliana com o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial. Boa tarde a todos. O programa Amigos Enciclopédia quer fazer um convite muito especial a todos vocês para o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que acontecem de forma unificada de 23 a 26 de junho agora, de 2011, lá no Espírito Santo, no campus da Aracê. Vão ser 3 dias com muitas apresentações, muitos trabalhos interessantíssimos, entre eles uma temática que será apresentada pelo professor Valdo Vieira, a carreira intrafísica da Invexologia e Serenologia. Também conferências, né, de pesquisadores aqui da Cognópolis e da Aracê, de instituições conscienciocêntricas de todo o país. Vale a pena fazer esse investimento de tempo, enfim, e conhecer o campus da Aracê, para quem não conhece, sendo que 50% dos recursos destes congressos serão destinados à enciclopédia da Conscienciologia e os outros 50% à construção do serenário aqui no campus da Sinvexis, em Foz do Iguaçu. Obrigada. O
O verbete eleito para amanhã é reciclofilia, especialidade reciclologia. Autora Marta Ramiro. Obrigada e boa tarde a todos.